começar por cumprimentar a si que está desse lado, dizer que tem sido um prazer partilhar consigo o conhecimento das diversas áreas, trazer autores do nosso país e do mundo inteiro e levar até si o melhor que se faz no mundo das letras. Venha connosco viver mais este momento de partilha. Hannah Arendt é tida como uma das principais pensadoras do século XX e é sobre ela que é dedicada a edição desta semana. Acompanhe um pouco da sua história. Segundo dados biográficos disponibilizados da autora, Hannah Arendt nasceu em 1906 no seio de uma família de judeus secularizados perto de Hanover. Muito cedo, entrou em contacto com grandes obras, tendo lido A Crítica da Razão Pura de Kant e A Psicologia das Concessões do Mundo de Jasper. A privação de direitos e perseguição na Alemanha de pessoas de origem judaica a partir de 1933, assim como seu breve encarceramento nesse mesmo ano, fizeram Hannah decidir emigrar. O regime nazista retirou-lhe a nacionalidade em 1937, o que a tornou apátrida até conseguir a nacionalidade norte-americana em 1951. Trabalhou, entre outras atividades, como jornalista e professora universitária e publicou obras importantes sobre filosofia política. Arendt recusava ser classificado como filósofa e também se distanciava do termo filosofia política. Preferia que as suas publicações fossem classificadas dentro da teoria política. Arendt defendia um conceito de pluralismo no âmbito político. Graças ao pluralismo, o potencial de uma liberdade e igualdade política seria gerado entre as pessoas. Importante é a perspectiva da inclusão do outro. Em acordos políticos, convênios e leis, devem trabalhar em níveis práticos pessoas adequadas e dispostas. Como frutos desses pensamentos, Arendt se situava de uma forma crítica ante a democracia representativa e preferia um sistema de conselhos ou formas de democracia direta. Hannah Arendt desenvolveu diversos conceitos, dos quais se destaca o que chamou de banalidade do mal, ainda hoje polêmico e incompreendido. O conceito de banalidade do mal, aprofundado por Hannah Arendt no seu livro Reichsmann em Jerusalém, trouxe-lhe as críticas da comunidade judaica e também a polêmica que ainda se mantém. O livro surgiu na sequência do julgamento em Jerusalém de Adolf Eichmann, raptado pelos serviços secretos israelitas na Argentina em 1960. Nesta obra, a filósofa defende que, em resultado da massificação da sociedade, se criou uma multidão incapaz de fazer julgamentos morais, razão porque aceitam e cumprem ordens sem questionar. Eichmann, um dos responsáveis pela solução final, não é olhado como um monstro, mas apenas como um funcionário zeloso que foi incapaz de resistir às ordens que recebeu. O mal torna-se assim banal. Este livro foi ainda criticado por Arendt. Também deu exemplo de judeus e instituições judaicas que se submeteram aos nazis ou cumpriram as suas diretivas sem questionar. Hannah Arendt foi autor de vários outros livros e trabalhos onde questiona o papel da mulher na sociedade, a violência e o poder. Destacam-se livros como As Origens do Totalitarismo, A Condição Humana, Sobre a Violência ou Homens em Tempos Sombrios. O pluralismo político era um dos conceitos básicos pregados por Hannah Arendt, na vigência do qual a igualdade política e a liberdade se manifestariam naturalmente entre as pessoas com a tolerância e respeito às diferenças, numa perspectiva de inclusão. Agentes com disposição e capacidade específica devem ter atuação prática em leis, convênios e acordos de natureza política. Em consequência desse tipo de ideia, ela privilegiava a democracia direta ou um sistema de conselhos em detrimento de formas de democracia representativa, em relação aos quais adoptava uma postura claramente crítica. No seu livro A Condição Humana, publicado em 1958, a autora faz um relato detalhado da evolução dos contextos da ação e do discurso como formas predominantes da revelação da essência do homem. Nesta obra, diferencia também o conceito de labor e trabalho. Na peça que se segue, veja mais sobre a obra. Nesse sentido de trabalho, Arendt imaginar um trabalho industrial.
Ao começar a sua obra A Condição Humana, Hannah Arendt alerta: condição humana não é a mesma coisa que natureza humana. Condição humana diz respeito às formas de vida que o homem impõe a si mesmo para sobreviver. São condições que tendem a suprir a existência do homem. As condições variam de acordo com o lugar e o momento histórico do qual o homem é parte. Neste sentido, todos os homens são condicionados, até mesmo aqueles que condicionam o comportamento de outros tornam-se condicionados pelo próprio movimento de condicionar. Sendo assim, somos condicionados por duas maneiras: pelos nossos próprios atos, aquilo que pensamos, os nossos sentimentos, em suma, os aspectos internos do condicionamento. Pelo contexto histórico que vivemos, a cultura, os amigos, a família, são elementos externos do condicionamento. Hannah Arendt organiza, sistematiza a condição humana em três aspectos: labor, trabalho, ação. O labor é o processo biológico necessário para a sobrevivência do indivíduo, da espécie humana. O trabalho é a atividade de transformar coisas naturais em coisas artificiais. Para a autora, o trabalho não é intrínseco, constitutivo da espécie humana. Em outras palavras, o trabalho não é a essência do homem. O trabalho é uma atividade que o homem impôs à sua própria espécie, ou seja, é o resultado de um processo cultural. A ação é a necessidade do homem em viver entre os seus semelhantes. A sua natureza é eminentemente social. O homem, quando nasce, precisa de cuidados, precisa aprender e aprender para sobreviver. Por isso dizemos que, assim como os outros animais, o homem é um animal doméstico, porque precisa aprender e aprender para sobreviver. A mesma coisa não acontece com aqueles animais que, ao nascer, já conseguem sobreviver por conta própria, sem ajuda. A qualidade da ação supõe o seu caráter social e, como escreve Hannah, sua pluralidade. Tanto a ação, labor como o trabalho estão relacionados com o conceito de vita activa. O homem, no sentido dado pelos gregos antigos, só é capaz de tornar-se homem quando se distancia da vida ativa e se aproxima da vida reflexiva, contemplativa. É justamente nessa visão do mundo grego que os escravos não são considerados homens. O escravo, ao ocupar a maior parte do seu tempo em tarefas que visam somente a sobrevivência de si e de outros, é destituído do conceito grego de homem, mas por outro lado ele não deixa de ser humano. Portanto, dentro dessa lógica, só é homem aquele que tem tempo para pensar, refletir, contemplar. Agora, qualquer indivíduo pode e deve viver uma vida contemplativa. Hannah Arendt identifica três formas dicotómicas de trabalho: improdutivo e produtivo, qualificado e não qualificado, intelectual e manual. Como a intenção da autora é mostrar a fraqueza do pensamento de Karl Marx, ela diz que o conceito de trabalho usado por Marx é um conceito comum da sua época. Trabalho e trabalho produtivo. Segundo a autora, esse conceito de trabalho produtivo, isto é, trabalho que produz objetos, matéria, eclodiu das mãos dos fisiocratas. Com o avanço do processo de industrialização, haveria de designar algum nome para todo aquele trabalho que não estava ligado ao trabalho industrial. Daí nasceu o trabalho intelectual em contraposição ao trabalho manual. Tanto um como o outro faz uso das mãos quando colocadas em práticas. É dessa forma que o trabalho intelectual, integrado dentro do conceito trabalho da Revolução Industrial. A ideologia que atravessa os tempos modernos é a seguinte: qualquer coisa que se faça tem que ser necessariamente produtivo. Tudo deve ser transformado em mercadoria, ou seja, o valor da troca tem a última palavra. Segundo a autora, a força de trabalho é aquilo que o homem possui por natureza, só cessa com a morte. Diferente do produto, a força de trabalho não acaba quando o produto termina de ser produzido. Portanto, a força de trabalho é aquilo que Hannah Arendt entende por labor. O labor não deixa atrás de si vestígios permanentes. A distinção entre trabalho e labor consiste, portanto, enquanto o labor exige o consumo rápido ou imediato, o trabalho não. A lógica do trabalho é a durabilidade dos objetos. A sua durabilidade permite a acumulação de estoque dos objetos. É por meio da troca de produtos, troca intermediada pelo valor da troca, que se dá às relações humanas, visto que durante a produção os homens encontram-se isolados uns dos outros. Sem isolamento, nenhum trabalho pode ser produzido, segundo a autora. Somente quando para de trabalhar e quando o produto está acabado é que o trabalhador pode sair do isolamento, reforça. Neste sentido de trabalho, Arendt imagina um trabalho industrial.
Para o nosso café de hoje, recebemos para uma conversa o professor Hélder Carlos, onde iremos debruçar sobre alguns pensamentos da autora desta semana. Boa noite, Hélder Carlos. Muito boa noite. Hoje nós temos Hannah Arendt no nosso café. Como professor da filosofia, nós iremos abordar um pouco sobre o pensamento da autora desta semana, que, como já evidenciei, é Hannah Arendt. Começo com uma afirmação, com um dos pontos do pensamento da autora. Hannah define o homem como um animal doméstico. A condição humana não é o mesmo que a natureza humana, já que a condição humana diz respeito às formas de vida que o homem impõe a si mesmo para sobreviver. Partilho da mesma ideia que a autora? Mais uma vez, boa noite. A dizer também que é um prazer enorme cá estar na TVER e poder falar um bocadinho sobre o pensamento da Hannah Arendt. Ela, portanto, é uma grande filósofa, um dos mais importantes pensadores do século XX, não só pela forma como viu a política, a educação e a formação humana e cultural do ser humano, mas também pela forma como ainda hoje os seus conceitos permitem ao ser humano contemporâneo ler e compreender a realidade. Portanto, só para enquadrar um bocadinho, ela nasce em 1906 e morre em 1975. Portanto, atravessa períodos conturbados do nazismo. Do nazismo, por exemplo, etc. E tudo isso marcou profundamente o seu pensamento político, filosófico e, de certa forma, também entra um pouco na educação. E daí, para chegar à frase do homem como um animal doméstico, né? Sobretudo porque, para Hannah Arendt, o homem é um ser, por natureza, comunicacional. O homem revela-se no discurso e na ação, de modo a que a sociedade torna-se uma sociedade mais plural. Ela diz que a pluralidade é a lei da terra, né? E isso é muito contemporâneo, se formos ver que, contemporaneamente, ainda existem tendências totalitárias, ainda existem regimes totalitários na face da terra, e ela lutou contra esses regimes que muitas vezes domesticam o homem. O homem é um animal doméstico, pode ter um sentido positivo, no sentido de que ele tem essa forma de relacionar-se com as coisas e com o mundo e com os outros, mas ao mesmo tempo ele é um ser comunicacional e comunicativo. Aliás, ele é muito estudado na área da comunicação, né? Há um exemplo que a filósofa, que a autora, nesse caso, ela nem gostava de ser chamada de filósofo, não é? Diz que, portanto, o homem, sendo um animal doméstico, porque é regido por normas. Dá o exemplo de que, se nós colocarmos uma criança recém-nascida no meio da selva, ela não irá sobreviver, diferente dos outros animais que, se estiverem no seu habitat, conseguem sobreviver sem normas, porque somos nós quem tem as normas sociais, não é? E é nesse sentido que ela fala do homem como um ser, como um animal doméstico. Como um animal doméstico, sim. Naturalmente, porque aí entra uma perspectiva da educação, não é? Porque o homem é um animal doméstico nesse sentido, justamente porque o homem é o único ser que tem consciência da sua história, da sua historicidade, e que é capaz de fazer o trânsito entre o que ela chama de espaço privado até chegar ao espaço público de discussão, ou seja, que faz a transição via educação entre o espaço privado do lar, o espaço familiar, para um espaço público, ou seja, um espaço social, um espaço onde a intersubjetividade o constrói como homem ou como mulher. Então, nesse caso, a educação tem um papel fundamental na domesticação do ser do indivíduo. Sim, a educação tem um papel fundamental. Aliás, até acho que é importante falar um bocadinho de como ela concebe a educação. Ela diz que ela defende uma filosofia da natalidade, ao passo que durante toda a história da filosofia preocupou o homem como um ser para a morte, sobretudo o seu mestre Heidegger, e mesmo também o Karl Jaspers, mas ela diz que o homem é um ser para a vida. Ela introduz na filosofia, pela primeira vez, de uma forma muito pujante, o conceito da natalidade. Não no sentido da geografia, mas no sentido ético, estético, ontológico e simbólico. O homem, portanto, ela postula, exerce, coloca na prática uma filosofia da natalidade
educativo, uma vez que a educação é o lugar em que se decide necessariamente se amamos o mundo e a vida. Para isso, então, há que apostar no nascimento destes novos seres que são as crianças, que não são no sentido do nascimento, porque as crianças, segundo ela, nascem duas vezes, nascem físico-biologicamente, do ventre materno, mas nascem para o mundo e para a vida e da domesticação, nascem duas vezes. E o segundo nascimento, que é o nascimento para o social, para a vida, para a cultura, vai confirmar o primeiro nascimento, porque muitas vezes ficamos pelo primeiro nascimento, se não encontrarmos uma criança, por exemplo, que nasce numa floresta e que não encontra um espaço para construir, para interagir, portanto, para educar-se socialmente e perante o público, para a vida pública, qual o seu risco? Tem limitações, tem limitações, claramente. Portanto, nós saltamos, então, já falamos do homem como um ser que precisa da educação, não é? Precisa ser domesticado pelas normas para que possa viver bem numa sociedade. Vamos, então, a uma obra que a Ana escreveu, que na sua obra Eichmann em Jerusalém, que ela defende que o resultado da massificação da sociedade se criou uma multidão incapaz de fazer julgamentos morais, razão porque não aceitam e cumprem ordens sem questionar. Essa visão da autora coincide com a realidade atual? Acho que em parte sim, porque primeiro porque o mal tornou-se banal, segundo a Ana Arendt, o mal que é a banalidade do mal, né? Eichmann de Jerusalém. E há uma tendência, sim, contemporaneamente temos uma certa banalidade do mal, sobretudo primeiro porque ainda existem na face da Terra, né, regimes, portanto, que castram, ou seja, que limitam o ser humano de exercer politicamente e socialmente a sua liberdade. Posto isto, então podemos dizer que o pensamento dela é muito atual neste sentido. E é neste sentido, então, que o pensamento dela fornece lentes de compreensão da realidade que nos ajudam, portanto, a ver a sociedade, a cultura, as relações interhumanas como relações de construção da subjetividade, de subjetividades, mas plurais, não é? E não de subjetividades individualizadas e consumistas e fechadas, cada um fechar. Portanto, há uma tendência do individualismo contemporâneo muito exacerbado, onde é preciso pôr em prática uma das máximas principais da Arendt, quando ela diz que a pluralidade, eu gosto muito desta frase, a pluralidade é a lei da Terra. E falando nisso, estamos a falar da democracia, da participação, de liberdades, de direitos, né, civis e sociais. Nesse ponto, há uma parte em que ela fala de que o Eichmann, que nesse caso foi preso, passou a ser visto não como um monstro, devido a essa banalidade do mal. Nós hoje também nós temos exemplos de pessoas, não é, que fizeram mal e nem tanto por causa devido a uma certa imparcialidade, não é? Indiferença é o termo certo, uma indiferença por parte da sociedade leva com que as coisas não fiquem como deveriam ser. Sim, muitas vezes há uma certa indiferença, mas essa indiferença poderá ter o seu mal, poderá ter a sua origem na própria ideia de educação e de formação. Eu não querendo fugir da pergunta, mas e digo isso porque porque falar da Ana Arendt às vezes remete a falar de outros autores que se relacionam. Isto leva-nos, por exemplo, a ver o Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes, né, diz que o homem é o lobo do homem. O homem nasce mau. É como se não houvesse uma salvação. O homem nasce mau. Né? E ao passo que o Rousseau é o contrário. Diz que o homem nasce bom. A culpa está na sociedade que o corrompe. Né? E o Kant fica numa posição intermédia. Ele diz que o homem não é nem bom nem mau. O homem vive num indeterminismo moral. Segundo as suas inclinações sensíveis, a sensibilidade, as paixões, a parte mais sensível e animal, ele é mau. Segundo as suas disposições inatas, ele é bom. Então a educação tem um papel fundamental que é o seguinte, castrar, digamos assim, é como se fosse castigar, digamos assim, educar esse lado mais sensível para a maldade e cultivar os lados bons. O lado bom, para que ele seja um ser moral. E aqui leva-me a ver também o Paulo Freire, que é um autor também interessante, quando ele diz que a educação é como se fosse uma faca de dois gumes.
Se por um lado serve para reproduzir a ideologia dominante, que a Hannah Arendt critica muito a ideologia de dominação, as ideologias dominantes e totalitárias, a educação às vezes é perigosa, porque se vivemos num regime totalitário, a educação serve para reproduzir o mal desse regime. Quando fomos povos colonizados, Cabo Verde foi colonizado. Então a educação que tínhamos e vivíamos em Cabo Verde era uma educação de inspiração colonial. Não era uma educação voltada para a liberdade. Mas, por outro lado, a educação também serve para desmascarar estas próprias ideologias dominantes. Penso que aqui a educação pode ter um papel fundamental para fazer com que nós saiamos deste indiferentismo, desta banalidade, embora a banalidade não é necessariamente igual a uma maneira arendtiana, mas não deixamos de ter, penso eu, determinadas banalidades hoje. Hoje ainda, e pensadores como a Hannah Arendt fornecem, sem dúvida, lentes para ajudar a compreender a diversos pontos, de facto. Portanto, nós iremos agora a um ponto, nesse caso, no seu livro, portanto, a dominação, a condição humana. Sim, pode. Exatamente, a condição humana. Aí entramos, a minha questão vai mesmo no sentido da obra. Como entender uma realidade que tem como pedra de toque o que chamamos de trabalho? É uma questão interessante, não é? Justamente porque ela critica muito este facto de, muitas vezes, reduzirmos as relações humanas à dimensão do trabalho, não é? ou do labor. Não é? Aliás, neste sentido, ela critica o Marx. Ela diferencia, não é? O labor e o trabalho. Diferencia o labor, o trabalho e a ação. O trabalho e a ação. E a ação está numa categoria mais alta do que o labor e o trabalho. Porque o que vai definir a condição humana, ou seja, o homem como um ser comunicacional e relacional, é a ação. E esta ação tem que ser uma ação plural. Uma ação plural, portanto, uma ação que estimula, o homem a ser e a caminhar-se para o social, portanto, para o espaço público como um espaço de referência comum. Um espaço, ela chama isso de espaço de aparência. Aparência no sentido positivo, onde apareço aos outros e os outros aparecem a mim. É o espaço de visibilidade. E esta ideia de espaço de referência comum, do espaço público, irá influenciar muitos autores também contemporâneos e também permite-nos reinterpretar contemporaneamente muitas facetas da nossa própria sociedade, que muitas vezes, como dizia, esta sociedade contemporânea em que vivemos hoje, uma sociedade hedonista, uma sociedade muitas vezes baseada numa felicidade paradoxal, como já dizia o Lipovetsky, né? Onde as pessoas estão mais voltadas para o ter e não necessariamente para o ser. E há que ter um trabalho consistente para que possa satisfazer as necessidades. Necessidades essas que são criadas, já não respeitam a necessidade de sobreviver, não é de viver, mas sim necessidades que o homem começou a criar depois da Revolução Industrial, com o boom do consumismo, não é? E é curioso porque daí é que nascem principais problemas éticos ligados ao trabalho. Se reduzirmos o homem somente a um ser, se reduzirmos, portanto, o trabalho somente a uma dimensão tecnocientífica, não é? Acabamos por tornar o homem um ser tecnocientífico e esquecemos que o homem é também um ser ético, um ser moral. É por isso que uma profissão não se reduz somente à sua dimensão tecnocientífica, mas deve fundar-se, ou seja, deve ter a sua fundação nos valores. Por exemplo, nesta obra, A Condição Humana, uma das críticas construtivas que a Hannah Arendt traz ao debate é a questão do homem moderno, que se transformou num homem muito mais voltado para a razão tecnocientífica, esquecendo essa razão mais dialógica, mais comunicativa e mais aberta ao mundo, uma razão que podemos chamar de uma racionalidade partilhada no espaço público, de discussão e de comunicação, no espaço, portanto, de transformação. E ela critica muito o mundo moderno também pela questão do que ela chama de crise da autoridade. Uma crise da autoridade, ou seja, uma crise da tradição. Não é? Uma crise da tradição não é necessariamente uma crise do passado, embora estão relacionados, mas isto está ligado com a relação entre o passado e o futuro, que é uma outra obra, né, que temos aqui, portanto, que é esta outra, posso mostrar rapidamente. Que é esta outra, podemos falar, pode abordar algum ponto que lhe chamou a atenção nos dois livros, porque a condição humana nós trouxemos para o Café Literário. Mostraremos
as pessoas lá de casa um pouco sobre aquilo que a Hannah Arendt tratou no livro. Pode falar-nos um pouco mais desta obra que tem ali nas suas mãos? Esta obra, Entre o Passado e o Futuro, é uma das obras fundamentais também da Hannah Arendt. E é uma obra fundamental para quem quiser entrar, começar a posicionar-se, a familiarizar-se com o pensamento da Hannah Arendt. Não só porque traz uma linguagem mais acessível que muitas das outras obras, mas porque traz uma complexidade de estudos realizados por ela. Um dos estudos aqui presentes é um artigo intitulado de A Crise na Educação. A crise na educação, né? Em que ela diz que essa crise é uma crise de autoridade, que é uma crise de tradição, uma vez que muitas vezes interpretamos a crise não como uma oportunidade para melhorarmos, mas é para ficarmos presos a esta crise. E ela diz que a crise da educação é uma crise de tradição, uma crise de autoridade, e que temos que fazer com que a educação estabeleça a ponte entre o passado e o futuro, que não haja, portanto, um antagonismo, ou seja, uma separação radical entre estas duas instâncias. Há um ponto que nós podemos trazer para a nossa realidade e o senhor como professor, há ali hoje em dia, diferente do passado, os alunos já não respeitam os professores como antigamente. Acredita que isso tem a ver também com a autoridade, não só por parte dos pais, mas também por parte dos professores que se tornaram mais liberais? Acho que hoje vivemos uma antinomia. Antinomia quer dizer, portanto, um corte radical entre três instâncias fundamentais, entre a família, a escola e o Estado. Mas isso não é só Cabo Verde, isso existe no mundo inteiro. É preciso que haja uma relação dialética, uma relação de compreensão e de diálogo entre essas três instâncias. Porque se ficarem separadas, acabam por reproduzir determinados males, mesmo inconsciente, muitas vezes. Pois é, se o jovem, se o indivíduo não encontrar em casa, não encontrar na família, ou os pais pensarem que a educação dos filhos deve ser feita apenas pelos professores, depois os professores sendo também liberais até certo ponto, leva com que o indivíduo cresça com falhas, não é? Com lacunas que depois irá repercutir no seu bem-estar, não é? Ou no seu funcionamento para com a sociedade. Sem dúvida, essa falta de autoridade não é só da tradição e do próprio pensamento dos autores que alimentam uma determinada cultura, mas essa falta de autoridade também existe na própria postura, muitas vezes, do educador ou do professor. E a Hannah Arendt traz essa questão muito bem, não é? Trata muito bem essa questão, porque primeiro ela diz que é preciso insistir no espaço familiar, no espaço privado, e não deixar que a criança seja um ser público antes de ser um ser do privado. Ou seja, a escola é que deve fazer essa mediação. A escola é a mediadora entre o espaço privado do lar e o espaço público de discussão. E os pais devem então criar a base. Criar a base, justamente a família. E a criança, quando vai à escola, é como se visse o mundo pela primeira vez. É como se chegasse à escola, melhor, e o professor dissesse, eis o mundo. É como se o professor representasse um mundo para ela. Por isso deve ter muito cuidado, a palavra cuidado é um sentido ético na escola, justamente porque, segundo ela, devemos separar a política e a educação. Exato. Política educativa, sim, mas devemos separar a política e a educação porque muitas vezes, se vivermos num Estado totalitário, corre-se o risco então do professor, no sentido superior em termos de conhecimento e de maturidade, pode correr o risco de corromper a criança com os valores ideológicos, valores já aprende. Sim, já que já falamos, portanto, do indivíduo na sociedade, do indivíduo na família, que a educação que tem em casa também irá repercutir na sua atuação, na sua ação na sociedade, leva-nos então a uma outra questão. Quais são as condições que o homem se impõe e se submete para permanecer em sociedade, viver em uma coletividade diante de todas essas condições que já nós abordamos cá? Portanto, no fundo, a pergunta vai mais no sentido do homem como um ser social, né? Como um animal social, né? Como um animal social. Portanto, a educação, não sei se é o defeito da formação que é a filosofia da educação, né? Mas a educação tem um papel sempre fundamental. A educação não pode tudo, diz o Paulo Freire, a educação não pode tudo, mas alguma coisa pode.
Não podemos, naturalmente, entregar todas as responsabilidades à educação, porque o Estado e as políticas públicas educativas têm também um papel fundamental, mas a educação, no fundo, é a base estruturante dos valores sociais, valores democráticos, valores individuais, os valores do diálogo e da cooperação e da civilidade. E, neste caso, então, a educação tem um papel fundamental, que é fazer do homem um ser social. Como já dizia o Aristóteles, né, que é um autor onde a Hannah Arendt também tem uma influência muito forte, é muito influenciado pelo Aristóteles, e ela compreende muito bem a filosofia grega. E o Aristóteles dizia que a educação é um caminho para a polis, é um caminho para a vida pública, é um caminho para o social. Então, é um caminho para também a coletividade. Para a coletividade. Quer dizer que se o indivíduo não tiver a educação, não é? A educação como base, terá problemas em viver em sociedade, em coletividade. E hoje isso é muito presente, justamente porque é uma tendência contemporânea. Acho que a Hannah Arendt também dá pistas para isso, para criticarmos este assunto, quando concebemos a educação contemporânea uma educação muito tecnicista, muito tecnocrática, muito voltada para o ter conhecimento, para os conteúdos a transmitir, e não para transmitir, juntamente com estes conteúdos, valores. Não é? O professor, ao transmitir conhecimentos, transmite ao mesmo tempo valores éticos, estéticos, religiosos, políticos. Que contribuem para a construção da personalidade do indivíduo, não é? A personalidade, portanto, se constrói com o tempo, com as várias ações que o indivíduo vai se processando. E, portanto, a resposta, então, para essa questão seria a educação. Seria uma educação, mais uma educação dialógica entre o espaço familiar, o espaço público, o Estado e a própria escola, não é? E aqui a Hannah Arendt, mais uma vez, nos dá uma lição muito grande. Mas os gregos, o que eles chamavam de paideia, que é uma educação integral, uma educação integral, uma educação onde o indivíduo é educado ética, estética, social, cognitivamente. Portanto, numa dimensão ética, estética, social, cognitiva, política. E onde isso os modernos vão retomar, chamado conceito de Bildung, onde temos um exemplo em Cabo Verde do Bildungsroman, ou do romance de formação, por exemplo, do Chiquinho, do Baltasar Lopes, que no fundo é um romance formativo e educativo, né, que nos mostra um percurso. A importância que a família também tem na construção do indivíduo que vai à luta, busca os seus sonhos, consegue formar graças também a tudo aquilo que lhe foi passado pela mãe, pela avó, nesse caso. Estou a referir à obra Chiquinho. Nós então vamos para a nossa última questão. No mundo estreitamente utilitário, Elder, todos os fins tendem a ser de curta duração e a transformar-se em meios para outros fins. Será de facto que assim que as coisas se processam? Penso que sim, porque há uma tendência cada vez mais, uma tendência contemporânea, portanto, uma das características das sociedades contemporâneas é a questão do tempo. Já não há tempo. As pessoas estão, portanto, sempre sufocadas de tantos afazeres, de tantas incumbências, onde já não há tempo, portanto, para educar. Parece que o tempo para educar é cada vez menos. Já não há tempo para a leitura. Para se viver também. Para se viver, para cuidar da nossa própria pessoa. E parece que vivemos mais entregues ao trabalho, falando novamente a Hannah Arendt, não é? Que tem a tendência em cada vez mais, em nos ocupar cada vez mais, não é? Todo tipo de emprego, não é? Sobretudo com as novas tecnologias de informação e comunicação, onde o trabalho prolonga-se em casa, porque tendo a tecnologia, estamos obrigados a estar sempre conectados às redes sociais, aos Facebooks. Não devemos ser escravos, não é? Porque se repararmos na Grécia Antiga, os escravos, então, um homem escravo seria aquele que não vivia para além do comer, do beber, do dormir e do sexo. Então, se sairmos daquele patamar ali, já estaríamos a viver, já não seríamos escravos. Porque se trouxermos então para a nossa realidade, para o nosso século, nós estamos a ser escravos de tecnologias, não é? Escravos do trabalho, do consumismo. É o consumo. Exatamente. Bom, Elder, Carlos, a nossa conversa de hoje chega ao fim. Estivemos então a falar sobre a filosofia arendtiana, hoje com o Elder Carlos, professor de filosofia na Universidade de Cabo Verde. Espero que tenha apreciado, portanto, a nossa conversa e que goste então do nosso programa.
Obrigada. Para mim foi uma grande oportunidade cá estar e deixo os cumprimentos a todas as pessoas lá em casa, principalmente aos meus alunos da Coordenação de Filosofia, Política e Relações Internacionais da Universidade de Cabo Verde e a todo o público em geral. Okay, obrigada, boa noite. Obrigado. E o Café Literário desta semana chega ao fim. Dizer-lhe que é sempre um prazer estar consigo. Continuação de um bom fim de semana. Boa noite.